Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala, galerinha do xadrez. Tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, avançamos aí no Champions Chess Tour 2021, fase semifinal, e a gente vai ter o Magnus Carlsen contra o Maxime Vachier-Lagrave. Agora, queremos ver uma partida do Lagrave, como é que ele venceu aí o Aronian, né, nas quartas de final. Então vamos dar uma olhada nessa partida, o Aronian de brancas, aqui essa partida é espetacular. A imortal aqui do MVL, vamos lá. O Aronian abre aqui com D4, temos cavalo em F6 aqui pelo MVL, C4, G6, cavalo C3 e aqui D5, a defesa Grunfeld, é o nome que recebe essa configuração de lances aqui das negras. Cavalo em F3, bispo G7 e agora dama B3, a variante russa aqui da Grunfeld, que visa provocar aqui o lance D por C4, fazendo a dama se adiantar um pouco aí no tabuleiro, perder mais um tempo. Então temos aqui D por C4, dama por C4 e agora bispo em E6 aqui pelo MVL, imediatamente perseguindo aí a dama com o tempo, né? Temos dama em A4, cheque, agora o bispo volta para D7 e continua perseguindo a dama. Dama B3 e agora C5. Então aqui o MVL vai para um gambito aqui, imediatamente atacando o centro. Muito provavelmente, se aqui fosse jogado D por C5, não foi o lance jogado, poderia seguir com o cavalo A6 desenvolvendo, ameaçando recuperar o peão com o tempo sobre a dama e tudo mais. E a gente teria uma partida bastante interessante. Se as brancas tentam segurar o peão depois de roque, as pretas têm uma vantagem em desenvolvimento pelo preço aí de um peão. Uma ideia bastante interessante aqui pelo francês, C5. Agora o Aronian segue com D5, dificultando o desenvolvimento do cavalo. E aqui temos B5. Olha esse francês jogando com tudo aqui, né? Então aqui o lance jogado foi cavalo por B5, aceitando aí o desafio. E agora cavalo em A6 aqui pelo MVL. O MVL tá gambitando, tá jogando com tudo aí, tá indo pra cima, né? Então, enfim, cavalo A6 desenvolvendo. Temos aqui cavalo C3, o cavalo recuando, o Aronian papou um peão extra aí. Vou me defender, agora vou recuar. Só que agora o francês vem com tudo. Torre B8 atacando a dama em D1 e agora dama em A5, pressão total aqui no ponto de C3. A partida seguiu com dama D2, um lance um pouco estranho. Eu entendo que bispo D2 aqui enfraquece, né? Enfraqueceria B2, por exemplo, bispo D2, torre por B2. Aqui as brancas teriam devolvido o peão gambitado, não há nada de errado nessa posição, o cavalo está protegendo muito bem o peão de A2, poderia seguir com torre C1, cavalo B4, por exemplo, e agora quem poderia gambitar nessa linha de análise seria o Aronian, jogar um E4, ele precisa desenvolver o bispo, né? E aí depois de cavalo por A2, por exemplo, cavalo por A2, dama está atacada, dama por A2, e aqui bispo C4 desenvolvendo com o tempo sobre a dama. Agora seria a vez das brancas, né? Conseguirem bastante desenvolvimento pela peça gambitada. Dama A4, dama por A4, bispo por A4, bispo C3. Opa, mouse slip, perdeu! Bispo C3 aqui, torre B8. E torre A1, por exemplo, seria uma partida bastante interessante aí, com chances para os dois lados, né? Mas aqui dama D2, um lance um pouco atrapalhado aqui do Aronian, fica um pouco presa aqui essa história. E agora o MVL vem com tudo. Cavalo B4, temos aqui E4, finalmente o Aronian consegue jogar um lance aí, vai tentar tirar o bispo, vai dar roque, mas agora bispo A4, uma bomba no tabuleiro, ameaçando de cara já cavalo C2, cheque, ganhando a torre. Temos B3 impedindo isso, mas agora bispo por B3, renovando a ameaça. Que é isso, MVL, né? Aqui, enfim, se jogar A por B3, está caindo a torre aqui em A1. Então a partida seguiu com torre B1. E agora bispo C2 perseguindo aí a torre. E olha a situação, né? Aqui não daria para pensar, por exemplo, aqui o lance jogado foi torre B3, né? Você pode pensar assim, poxa, não daria para jogar torre B2, por exemplo, aqui atacando o bispo e tudo mais. Aqui o problema é que estaria vindo o cavalo por E4, olha que loucura, né? E aí depois de cavalo por E4, bispo por E4, a torre está atacada, né? A posição é muito forte. Tá vindo o cavalo C2 de qualquer maneira, né? Vamos por exemplo, torre B3, bispo por D5, perseguindo a torre. Aqui a posição das brancas entraria em colapso, com o rei no centro e longe de dar roque, né? Então por isso que aqui o Aronian seguiu simplesmente com torre B3. E agora temos bispo por B3, capturando a peça. A por B3 e cavalo D7. O MVL, além de ter ganho material, continua soltando a bomba na posição. É muito difícil de achar um lance aqui para o Aronian. O Aronian segue se defendendo com o bispo B2 e agora roque aqui pelo MVL.
Bispo E2, querendo dar roque, mas agora cavalo aqui em A2, colocando pressão total no ponto de C3. A partida seguiu agora com cavalo A4, né? Ô Rafael, não daria para ter jogado o cavalo por A2 aqui? Poderia, seria até um bom lance, mas acho que simplificaria muito, teria muita troca de peça, né? Por exemplo, depois de cavalo por A2, dama por A2, bispo por G7, dama B1, cheque, forçando agora a troca das damas, dama D1, dama por D1, cheque, bispo por D1 e rei por G7. Nessa variante, o MVL conseguiria trocar muita peça, simplificar isso daqui para um final vencedor, né? Claro que ainda teria muito jogo, mas aqui o MVL teria todas as condições de vencer esse final. Por isso que nessa posição, o Aronian faz o lance cavalo A4 agora, então... propondo aí a troca de damas, o que também não seria muito ruim aí pro MVL, né? Por exemplo, é que aqui a ideia é que depois o cavalo captura e protege aqui em B3, né? Seria uma ideia interessante. Mas nessa posição o MVL vai para um lance simplesmente assustador e genial. Se você quiser dar pause nessa posição, soltar a criatividade e tentar castigar o tema do rei no centro, aí vale a pena. E é realmente uma posição muito bonita daqui pra frente, a partida fica muito legal. E eu espero que você tenha encontrado a sequência aqui do francês, a sequência perfumada do MVL, com o lance dama por A4, olha que legal. Sacrificando aí a dama, já capturando uma peça menor. A partida seguiu aqui com bispo por G7, tá? Mas você pode estar curioso. Não. O que aconteceria, né, se ele aceitasse aqui bem por A4? Aqui viria torre por B2, olha que legal aqui. E com todo tipo de ameaça aqui no fundo também. Depois de, por exemplo, dama E3, poderia seguir com bispo C3 cheque. E agora o rei tem problemas, né? Se o rei vier para F1, né, tá danado aqui, a torre tá dando cheque, né? Torre B1 cheque, com uma posição vencedora para as negras. Se vier para D1, poderia seguir aqui com torre B1 cheque de qualquer maneira, rei C2, torre por H1, é muito material a mais, né? Bispo C4 atacando o cavalo, torre C1 cheque, rei D3, cavalo E5 cheque, cavalo por E5, cavalo B4 cheque, agora vai ganhar a dama porque força rei E2 e tá vindo torre E1 e vai capturar a dama com cheque. Então rei E2, torre E1 cheque, rei F3, torre por E3 cheque, rei por E3 e bispo por E5 com um final completamente vencedor, uma torre e um cavalo a mais aqui para MVL, né? Então por isso que dama por A4 foi muito legal, a partida seguiu com bispo por G7 e agora torre por B3 aqui pelo MVL, deixando a torre em F8, temos bispo por F8, torre B1 cheque, agora bispo D1 cobrindo e aqui dama por E4 cheque. O rei foge para F1 e mais um lance bonito aqui do MVL, cavalo C3, olha só, um cavalo desprotegido, né? Mas aqui tem o tema do desvio, né? A dama tá protegendo aqui em D1 e agora o cavalo tá atacando em D1, a torre tá atacando em D1 e não tem como defender, né? Então realmente agora a dama por C3 é forçado, dama por C3 foi jogado, mas agora a torre por D1 cheque, cavalo E1 e cavalo por F8 e olha só, depois dessa magia toda aí, a gente tem aqui dama, torre e cavalo para cada jogador, só que o MVL tem uma posição aqui com alguns peões a mais e também a questão de que essa torre não está jogando e o rei tem problemas. A partida seguiu com H4, o lance do Firuza aí tentando desenvolver a torre, mas agora dama por D5 capturando mais um peão. Torre H3 querendo soltar aí o jogo, cavalo E6, torre E3, finalmente a torre jogou. A torre D4, temos cavalo em F3, dama C4, cheque forçando a troca das damas, dama por C4, torre por C4, torre em A3 e agora cavalo D4 propondo as trocas, cavalo por D4, C por D4 e torre por A7, o Aronian consegue aí pelo menos recuperar um peão, mas ainda assim o MVL tem dois peões a mais, segue simplesmente com D3, rei E1, torre E4 cheque, rei D2 e agora torre E2 cheque, rei por D3 e torre por F2. E nessa posição, meus amigos, Levon Aronian abandona aí a partida, né? Mas como assim, Rafael? Tem final ainda, tá caindo aqui em E7, dá pra jogar, um peão a mais só não vai fazer diferença. Não, pessoal, abandonou porque não dá mais, né? Não dá mais. Realmente aqui tá caindo em G2, né? Vamos ver aqui, ó, por exemplo, uma possível continuação, torre por E7, torre por G2. Esse final, as pretas tendo dois peões a mais, é um final vencedor, né? Dá pra jogar um H5 aqui, dá pra tentar dificultar alguma coisa, mas de qualquer maneira esse final aqui ele é vencedor para as negras. Dá até pra jogar G por H5 aqui se quiser jogar bem arriscado, mas apesar desses peões estarem separados aqui, esse final ainda é um final vencedor aí para as negras, tá bom? Então por isso aqui simplesmente que depois de aqui torre por F2, não, torre...
Cadê? Onde que foi o lance que abandonou? Acho que foi Torre Pre2, acho que foi Torre Pré F2, aqui simplesmente nessa posição o Leva Aronian abandonou a partida. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com e olha só. 75,3% de precisão para o Aronian, foi menos preciso, né? Principalmente na abertura ali, a gente vê que foi o que aconteceu na partida, né? E 97,2% de precisão para o francês, foi bem mais preciso, mas aqui o ponto todo é esse. Já no começo da partida, o Aronian faz aquele lance Dama D2, e aí começam todos os problemas da vida dele a partir daí, né? Da vida não, da partida só, né? O bom é que é isso, acabou a partida, depois tem outra, né? Então... mas Dama D2 realmente foi o lance errado, né? Voltando lá naquela posição, mais uma vez, né? Aqui Bispo D2, desapegando aqui de B2, né? Torre por B2, Torre C1, Cavalo B4, E4, Cavalo por A2, desapegando desses peões aí, Cavalo por A2, Dama por A2, Bispo C4, Dama 4, troca as damas Bispo C3, Torre B8 e Torre A1, né? E a gente tem um jogo interessante, com chances para os dois lados. As brancas têm uma maioria central de 2 contra 1, pode criar um peão passado. E é uma posição bem desequilibrada mesmo e tudo pode acontecer, né? Numa posição como essa aí. Então seria uma continuação bastante interessante. Provavelmente o Aronian vai estudar essa partida em casa, né? E vai ter ideias novas aí para que isso não aconteça mais com ele. O que aconteceu aí nessa partida, ele ficou meio perdido aí, jogou Dama D2 e acabou não dando certo. Beleza, pessoal, é isso, a gente segue. Agora teremos então Magnus Carlsen contra o gigante francês, aí o MVL, nas semifinais, tá bom? E a gente segue cobrindo aí então mais partidas do Champion Chess Tour 2021. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal e ative o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez, no tabuleiro de xadrez, jogo com os meus amigos.